Meus amores, meus queridos do 7º ano, aqui é a tia Sandra que está falando com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou muito feliz por todos os alunos que enviaram as atividades da semana passada, tiraram foto, mandaram direitinho, responderam tudo, parabéns, esses já estão com nota, tá bom? Aqueles que não fizeram, infelizmente, vão ter que dar um jeitinho para fazer. E a gente sabe também que tem alguns alunos que não vão poder porque estão viajando, estão no interior, não tem acesso à internet onde eles estão. Mas eu gostaria de dizer que esse problema a gente vai resolver muito em breve, tá bom? Tô com muita saudade de vocês ainda, muito feliz por aqueles que responderam a atividade e espero que vocês assistam um vídeo que eu gravei com a tia Ana Laís que dá dicas pra vocês, tem uma música aqui, que dá dicas pra vocês de como estudar em casa, tá? Pra facilitar, pra ajudar vocês nessas aulas dos próximos dias. E hoje a gente vai trabalhar um assunto que eu pensei, inclusive, que a gente já tinha trabalhado, que é da unidade 2, finalizando a unidade 2, Los Adverbios, páginas 16 e 17, e Los Signos de Pontuação, que são os sinais de pontuação, páginas 18 e 19, tá certo? E também hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, sobre as avaliações. A gente vai começar agora a nossa aula falando sobre Los Adverbios, aqui na página 16. Sabe, eu baixei um pouquinho tua aula. Página 16, Los Adverbios. E a gente vai começar com os advérbios de tempo. Ahora, agora, temprano, tarde, adie, ontem, nunca, mañana, amanhã, hoy, hoje, antes, antes, después, depois, siempre, sempre. De lugar, advérbios de lugar, e a gente tem aqui, adie, ali, lejos, debaixo, embaixo, em cima, dentro, fuera, claro, fora, delante, adiante ou na frente, cerca, perto, detrás, atrás, detrás. De modo, advérbios de modo, bien, bem, mal, mal, bajo, baixo, alto, alto, despacio, lento ou devagar, deprisa, rápido ou depressa. De quantidade, de quantidade, mucho, muito, pouco, pouco, muito também, mas, menos, bastante, igual eu falo em português, igual em português, casi, quase, nada, nada, né? De afirmação, a gente tem sí, que é sim, claro, claro, também, também. E a gente tem aqui também de negação, no, tá aqui, no, não. Jamais, jamás, jamais. Nunca, nunca. De dúvida, pessoal, de dúvida, a gente tem provavelmente, provavelmente. Quiçá, talvez, né? Espero, né? Quiçá, de dúvida, espero. E de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí é ordinal, todo mundo já sabe. Então esses são os advérbios, e aí a gente já trabalhou de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida e de ordem. Certo? E aí vocês têm algumas atividades, somente 2 questões na verdade, e eu vou responder com vocês aqui, por exemplo, a letra A da segunda questão. Complete as lacunas com os advérbios vistos, que vocês viram. Letra A, tu, aí é de modo nesse caso. De modo, aqui na página anterior, a gente tem bien, mal, bajo, alto, despacio, deprisa. Tu bailas, você dança, tracinho, pero cantas, tracinho. Tu bailas. Se é de modo, eu posso colocar bien ou mal, né? Você dança bem ou mal, pero cantas, mas canta, tracinho, bien ou mal também, tá bom? Se você vai dizer. Se você diz que a pessoa, você quer dizer,
você dança bem, mas canta, você vai colocar logo, você vai canta mal. Você tá querendo dizer, o mas é uma contradição. Então, se você dizer que a pessoa dança bem, vai ter que dizer que ela canta mal. Se você disser que ela canta bem, ou se você disser que ela dança mal, então ela canta bem. Porque aí é pra dar sentido à frase, tá? Pra frase não ficar sem sentido. Outro exemplo, a letra G. De ordem e de tempo. Primeiro é de ordem e último de tempo. Martin Liegor, de ordem. Aí você pode colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Escolhe um número pra colocar de ordem, tá bom? Martin Liegor, primeiro. Com sua família, pero. Aí já vem a contradição. Pero, mas. Avisou a todos. Aí, tempo. Qual que eu posso colocar de tempo? Antes é de tempo. Então, Martin chegou primeiro com sua família, pero antes avisou a todos. Martin chegou primeiro com sua família, mas antes avisou a todos. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que se esforcem para responder. Na página 18, nós temos os signos de pontuação. Os sinais de pontuação. Meu cabelo tá assanhado demais, gente. Os signos de pontuação. Aí a gente tem el punto, que significa o quê? O ponto. No caso, o ponto final. Indica pausa al final de anunciado. Indicou pausa no final de anunciado. De acordo. Não tenho hambre. Esse é o ponto final, certo? El punto y seguido. O que é o el punto y seguido? É o ponto continuando. Depois de uma pausa final, segue outro enunciado em el mismo parágrafo. Depois da pausa, continua enunciado, ou continua o outro enunciado no mesmo parágrafo. Hoy no puedo salir, mañana tengo exámenes. Hoje eu não posso sair, amanhã eu tenho provas. El punto y aparte. El punto y aparte é o ponto, o enunciado segue em outro parágrafo. É o ponto parágrafo. Tá? É o ponto que vai indicar ponto parágrafo. Nesse caso, el punto y aparte, ponto parágrafo. El enunciado sigue em outro parágrafo. La lluvia anunciava um dia difícil y lleno de imprevistos. Ponto parágrafo. Finalmente, por la noche, todos estavam em casa. A chuva anunciava um dia difícil, cheio de imprevistos. Finalmente, pela noite, todos estavam em casa. Próximo, la coma. La coma. Gente, o que é la coma? É a vírgula, gente. La coma é a vírgula. La coma. Segnando na pausa breve. Indica uma pausa breve. Los chicos estavam cansados, pero nadie queria desistir. Os garotos estavam cansados, mas nada queriam desistir, mas ninguém queria desistir. El punto e coma, o ponto e a vírgula. Indico na pausa maior que la coma é menor que el punto. Indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Minha abuela cocina, plancha e nos leva a la escuela. Minha avó cozinha, passa e nos leva para a escola. Pero nosotros também la ajudamos a las tareas domésticas. Mas nós também ajudamos com as tarefas domésticas. Los dos puntos, os dois pontos. Anuncia que se vai a hablar de alguma informação ou fazer uma enumeração. Anuncia que você vai falar de alguma informação ou fazer uma enumeração. Buscou o móvel por todas as partes. Buscou o móvel por todas as partes dentro de los armários, de los cajones, de las cajas e no lo encontrou. Então, esses dois pontos. Anuncia que vai fazer de alguma informação, que vai falar de alguma informação ou fazer uma enumeração. Buscou o móvel, o celular, no caso, por todas as partes. Dentro de... Aí, dois pontos. Os armários, as caixas, e não encontrou. Los cajones, caixinhas ou as caixas e não encontrou. Los signos de interrogação. Por que eles falam los signos de interrogação? Por que ele não fala o ponto de interrogação? Por que eles falam os pontos de interrogação? Porque vocês já sabem que em espanhol são dois pontos de interrogação. Um no início, de cabeça para baixo, e um no final da frase. Todas as vezes que tiver uma frase interrogativa, ele sempre vai aparecer no início da frase, já indicando que vai ser uma frase interrogativa, e no final da frase,
com a interrogação normal, como a gente conhece, tá bom? A diferença é que em português a gente não tem isso. Em inglês, vocês sabem bem que quando uma frase é interrogativa, ela já começa de maneira diferente. Só em português que a gente tem que adivinhar que no final da frase vai ser interrogação e mudar a entonação. Basicamente, a gente muda a entonação. Mas em inglês, ela já começa também com a frase diferente. E em espanhol, ela já começa com a interrogação de cabeça para baixo, para você ler aquela frase com a entonação de interrogação, tá certo? Então, los signos de interrogación abren y cierran perguntas. Quieren. Eles começam e encerram uma pergunta. Quieren más refresco? Exemplo. Quieren más refresco? Uma frase interrogativa. Los signos de exclamação. Da mesma maneira que a interrogação em espanhol, ela começa com a interrogação de cabeça para baixo e termina com a interrogação normal, a nosso ver, a nossa maneira, né, de falar, o sinal de exclamação também tem essa característica em espanhol. Ele começa com a exclamação no início da frase, de cabeça para baixo, e no final, normal, como a gente conhece. Então, os signos de exclamação, por isso que ele fala os sinais de exclamação, eles não falam o sinal de exclamação, que são dois para eles, los signos, os sinais de exclamação. Los signos de exclamação abren y cierran exclamaciones o admiraciones. Exemplo, que surpresa! Então, uma frase exclamativa ou demonstrando admiração, ela começa com a exclamação no início de cabeça para baixo, no final, normal, tá certo? Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos. Queria ver a cara de vocês agora tentando descobrir o que é isso. Os 3 pontos, pessoal, que a gente conhece em português. São pontos de sequência, para eles seria mais ou menos essa a tradução literal do que eles estão querendo dizer. Los puntos suspensivos indicam um final impreciso, desculpa, eu tô falando em português, indicam um final impreciso ou a intenção de omissão. Indicam um sinal impreciso ou a intenção de omissão. Para buen entendedor, 3 pontinhos, certo? Los parênteses, os parênteses, apresentam aclarações, apresentam algo que está ali dentro mais destacado, tá? Ou subliminar também. El Fogar hace parte de uma tribu urbana que suele ir a los centros comerciales para sacarles muitas fotos. El Fogar é um tipo de expressão, né? Faz parte de uma tribo urbana que vai aos centros comerciais para tirar muitas fotos. E aí, dentro dele, aí, a gente poderia utilizar os parênteses. Poderia utilizar os parênteses no caso do Fogger. Las comillas. O que seriam esses las comillas? É aqueles que a gente chama de aspas, as aspas. Sirven para avisar al lector que se trata de una palabra extranjera, una cita textual, el nombre de una obra o simplesmente para destacar una palabra. Hay una cita célebre que dice, más vale prevenir que curar. Entenderam? Há uma frase célebre que diz, mais vale prevenir do que remediar. Aí, no caso, aí, mais vale prevenir que remediar, é uma citação, foi utilizado las comillas, esqueci o nome, acabei de falar, gente. As aspas. El guión é esse tracinho, que a gente chama de tracinho, né? Sirve para dividir palavras al final de um renglón, linha, tá? Final de uma linha. E para separar em sílaba, por exemplo, eu quero separar a palavra capítulo. Eu posso separar em sílabas e aí eu vou utilizar o tracinho, certo? E por último, nós temos laralha, que é o travessão em português, que a gente conhece como o travessão. Utilizada para separar trechos de um diálogo. Quando a pessoa está falando, você já sabe, quando tem um diálogo, começa sempre com o travessão. Eu não estou de acordo, declarou o professor. Certo, pessoal? Então é só isso, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, voltem na aula. Tô disponível também lá no WhatsApp, tá bom? Para tirar qualquer dúvida. Responda as atividades propostas. Que atividades, tia Sandra? Vocês vão responder a atividade da página 17
19, 20 e a seção extra da página 21 e 22 é trabalho, vale nota de trabalho. As atividades estão valendo nota normal como nota de atividade, mas o trabalho é uma nota só. Então, eu espero que vocês se esforcem, façam para vocês ganharem essa nota. E na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, tá bom? Como é que a gente vai trabalhar a avaliação. Então, meus amores, boa sorte para todos vocês. Espero que vocês consigam. Espero que vocês se dêem bem. Eu sei que vai dar tudo certo. Um beijo, um abraço, um cheiro da tia Sandra aí. Tchau, meus amores.